Uma coisa que eu bato na tecla é que o investidor ele deve realizar bons investimentos. E o que é isso, Matheus? É comprar ativos de qualidade pagando o preço certo. De nada adianta você encontrar o melhor ativo do mundo se não pagar o preço certo. E de nada adianta você olhar e ver um ativo que está barato e ele não ter qualidade. Então, realizar um bom investimento é sobre isso. E, na minha visão, na minha opinião, hoje o MXRF11, que é o fundo mais queridinho, mais famoso do mercado, fundo que tem mais de 1,3 milhão de cotistas, não está em um preço convidativo. Na minha visão, ele está no preço ali caro e justo. E aí eu falei, cara, deixa eu gravar um vídeo para falar um pouquinho sobre esse caso do MXRF11, para falar sobre a estratégia do fundo, porque não é um fundo simples de papel. E hoje no mercado eu tenho observado 3 fundos com estratégias parecidas e que podem ser boas oportunidades de investimentos. 3 fundos que têm estratégias parecidas ali com o MXRF11, que não é um fundo simples de papel, repito isso. Ele tem ali características muito específicas, muito peculiares, e nesse vídeo eu vou tratar exatamente sobre isso. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir bastante, e não só isso, mas vai aprender muito sobre o mercado de fundos imobiliários. Então, fica comigo aqui. E se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do TwoVis. Hoje eu tenho mais de 8 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. E meu intuito por aqui é ajudar você investidor, a ter melhores resultados e aumentar a renda passiva com segurança. Então, se você gosta de fundos imobiliários, gosta de investimento, gosta de renda passiva mensal, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. Então, vamos partir para a prática aqui, vamos partir para o conteúdo. Esse vai ser um conteúdo bem dinâmico que eu trago com vocês. E assim, turma, falar do MXRF11 é falar de um fundo de qualidade, a gente não tem dúvida sobre isso. Por quê? O fundo, inclusive, para quem não sabe, ele foi fundado em 2012, só que ele começou a organizar a casa ali a partir de 2015, 2016, quando teve uma fusão junto com o XP Gaia. E a partir daquele momento, a gente viu um foco muito grande da XP no MXRF11, um foco mesmo, aquela questão de ser a prioridade da XP. Hoje a gente olha para a parte ali de papel de recebíveis e, sem sombra de dúvidas, o carro-chefe da XP é o MXRF11. Alguém por acaso conhece ou lembra o XPCI11? Não, é um fundo que fica ali de lado, fica lateralizado, mas o MXRF11 é o foco, é a prioridade, é o crescimento. E desde 2015 para cá o fundo, agitou, ficou redondo e trouxe performance, trouxe resultado para o cotista. O grande ponto é, tem gente que compra fundo pagando qualquer preço. E na minha visão, essa não é uma decisão inteligente. Para o investidor ele ter resultado no médio e longo prazo, ele tem que realizar bons investimentos comprando ativo de qualidade e pagando o preço certo. E a gente já viu, eu já vi com meus próprios olhos, tá? A cota do MXRF11 ser negociada a R$10. Eu também já vi a cota ser negociada a R$14, que foi uma euforia muito grande, uma loucura total do mercado de investimentos, do mercado de fundos imobiliários, assim como eu já vi a cota do HGLG a 220. Isso ali entre 2019 e até mesmo iniciozinho de 2020. Então, eu já vi esses fenômenos acontecendo. Só que o fato é, o fundo imobiliário de papel ele tem uma característica muito específica. É o quê? Que é o quê? Ficar no valor patrimonial. Então tem vezes que o fundo sobe, mas uma hora ele volta ao patrimonial. Tem vezes que o fundo está aqui embaixo e ele volta ao patrimonial. É assim que funciona. Então, se você tem ali um PSVP, o preço valor patrimonial de 1, é o preço justo. Acima disso, tá caro. Abaixo disso, tá barato. É assim que funciona. Para fundos imobiliários de papel. Quero deixar isso bem claro junto com vocês. E assim, o gráfico de rentabilidade histórica do MXRF11 é assim, uma coisa que chama bastante atenção. Até porque foi um fundo que, cara, desde que ele foi fundado, que ele foi constituído, ele trouxe uma rentabilidade, um retorno de mais de 400%. Então a gente não tem dúvida que foi um fundo vencedor. Mas tem muita gente hoje tendo prejuízo no fundo. Por quê? Porque pagou o preço errado. Porque pagou caro pelo fundo. Infelizmente. Então, por isso que o investidor ele tem que ter atenção. Por isso que o investidor ele tem que ter, de fato, esse tato de não só buscar por ativos de qualidade, mas pagar o preço certo. E o MXRF11 ele não é um fundo de papel simples, ele não é um fundo de papel ali, papel, dívida, ele tem uma característica diferente. E antes de eu apresentar para vocês os 3 fundos imobiliários que têm características e estratégias parecidas, eu vou explicar para vocês por quê o MXRF11 ele é um fundo de papel diferente, tá bom? Então vamos aqui para a tela do computador para ver na prática isso que eu estou falando para vocês. Vamos lá, estou aqui no Status Invest, aqui a gente consegue ver as informações, o fundo nesse momento inclusive está pagando dividend yield de 12%, tá? Então assim, tá puxadinho, né? Para um fundo imobiliário de papel tá puxadinho. Hoje ele está negociando o PSVP de 1, tem mais de 1,3 milhão de cotistas. Ele até subiu recentemente o patamar de rendimentos, ali em abril mais ou menos, está pagando 10 centavos por cota. Voltou, no caso, a pagar 10 centavos por cota. Mas vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Ó. Eu quero mostrar para vocês aqui embaixo o seu relatório gerencial para a gente entender e identificar por que ele é um fundo diferente de papel.
Porque ele é um fundo diferente de papel. E até para lembrar para vocês, por que o MXZF11 é considerado um fundo de papel? Porque ele tem 2/3 ou 67% do patrimônio alocado em recebíveis, alocado em dívidas imobiliárias. Para um fundo ele ter um segmento, ele tem que ter isso. 2/3 ou 67% do patrimônio alocado em um tipo de ativo. Então, para o fundo ser de shopping, tem que ter 2/3 da carteira em shopping. Para o fundo ser de logística, 2/3 da carteira em logística. E assim vai. Se o fundo não tem isso, ele é um fundo híbrido, certo? No caso, o fundo híbrido pode ser um fundo híbrido, que é o fundo que tem segmentos diferentes, ou pode ser um fundo multi-estratégia, aquele fundo hoje que é conhecido como hedge fund. Combinado? Então vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Olha só, que eu quero trazer para vocês o porquê que o MXF11 é um fundo diferente de papel. Ele tem hoje na sua carteira, presta atenção aqui nesse gráfico, tá? 80,1% em CRIs, que são as dívidas imobiliárias, certificados de recebíveis imobiliários. Ele tem 12% em fundos imobiliários. Ele tem 6,6% em permutas financeiras e tem 1,3% em caixa. Assim, sendo bem prático, CRIs, as dívidas e o caixa, tá super tranquilo, tá? Não tem nenhum tipo de questão. Só que quais são os dois pontos que diferenciam ele de um fundo de papel? Assim, mais puro sangue, mais raiz que a gente brinca. Ele tem 12% em fundos imobiliários. E não só isso, mas ele também tem 6,6% em permutas financeiras. Então vamos pegar um exemplo aqui. Se a gente pega o Vigir 11, o Vigir 11 é o fundo de papel gerido pela Valora. Ele tem como característica ser um fundo de papel puro sangue, que é um fundo que só tem dívida. Só tem dívida e só tem dívida. Eu gosto de fundos assim, tá? Aqui, ó, 100% da sua carteira é dívida, dívida, dívida. O MXRF11 não. Ele tem 80% em dívidas. Ele continua sendo um fundo de papel, mas ele traz essas duas questões que diferenciam ele. Ter fundos imobiliários e ter ali permutas financeiras. Tem alguns fundos imobiliários de papel que tem as posições em fundos imobiliários que são posições ali voltadas a papéis, certo? Ou seja, você pega ali um fundo de papel e ele tem posições em fundos imobiliários somente em fundo de papel. Só que o MXRF11 ele é diferente. Ele não tem só papéis em carteira, ele não tem só papéis ali na parte de fundos imobiliários, né, na carteira de fundos imobiliários. Ele também tem aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Calma lá que a gente vai chegar. Calma lá que a gente vai chegar. Calma lá. Aqui, ó. Ele tem no HGRU, ele tem no MCLO11, que é um fundo aqui de logística da Mauá, separadinho, específico. Ele tem o GARI 11. Então, ele tem posições aqui, ó, SPVJ11, ele tem outros fundos imobiliários também, mas ele tem fundos imobiliários tijolo, então tem essa diferenciação aqui. E não só isso, tá? Não só isso, ele também tem aquele aspecto que eu trouxe para vocês, deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar, que são o quê? Permutas financeiras. O que são permutas financeiras, Matheus? Permutas financeiras nada mais são do que a construção de imóvel, o desenvolvimento de imóvel. Então, o MXF11 vai lá e compra participação, ele desenvolve junto com aquele empreendedor e ele ganha esse dinheiro. A permuta ela tem uma dinâmica diferente porque, eu até já mencionei, já trouxe para vocês, mas é a curva J. No início, o MXF11 só coloca dinheiro, só coloca dinheiro, só coloca dinheiro, só coloca dinheiro. Depois ele vai começando a vender, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai entregando a obra, ganha mais. É assim que funciona. Então, as permutas financeiras têm como possibilidade, têm como capacidade de entregar mais retorno, entregar mais rentabilidade. Agora, naturalmente, eles estão mais relacionados a risco. Tem maior risco, tem um maior nível de risco quando você faz parte do desenvolvimento. Tanto que por isso que é bem equilibrado aqui em 6,6%. Assim, então tem essa característica, tem esse ponto aqui. E hoje no mercado de fundos imobiliários tem quase nenhum fundo de papel que tem essa característica de ter dívidas, de ter fundos imobiliários, e não só fundos imobiliários de papel, mas fundos imobiliários de tijolo, e ter permutas financeiras, que é investir no desenvolvimento. E hoje, o que eu venho sentindo são alguns fundos ali mais hedge fund, aquele fundo que tem maleabilidade, flexibilidade de investir em qualquer ativo imobiliário, com uma característica, uma pegada parecida aqui com o MXRF11. É 100% idêntico? Não, porque esses fundos podem ter uma posiçãozinha ali em ações. Mas eles têm como prerrogativa ter o quê? Dívida, o foco do fundo é dívida, uns 80% no mínimo em dívida. Pega uma parte do patrimônio, investe em fundos imobiliários, observando boas oportunidades, comprando ali, comprando lá. E ele também acaba investindo em permutas financeiras. Ele também acaba investindo no desenvolvimento. É até engraçado falar, porque ele traz aqui permutas financeiras, mas na prática são SPS, Sociedade de Propósito Específico, que é uma empresazinha para investir no desenvolvimento de uma obra. Então, tem alguns hedge funds que me chamam a atenção e tem essa característica parecida. E agora eu vou mostrar para vocês 3 fundos imobiliários que têm características parecidas, uma pegada parecida do MXF11 e que, na minha visão, estão mais descontados, ou seja, se configuram com melhor oportunidade de investimento. E eu já deixei bem claro para vocês, o MXF11 ele é um ativo de qualidade, ele performa bem e historicamente trouxe uma boa performance.
Isso não é dúvida para ninguém. A gente já discutiu e já falou sobre isso. Só que o fato é o quê, Matheus? É que hoje ele não está em um preço convidativo para comprar. Ainda mais em um cenário que a gente está vendo boas oportunidades, bons descontos no mercado de fundos imobiliários, convenhamos. Então, sem mais delongas, deixa eu passar aqui 3 fundos imobiliários que têm características pegadas parecidas. Vamos lá? Vamos pegar aqui o primeiro fundo imobiliário, que é o WHGR11, o fundo da WHG. E eu quero só lembrar a todos vocês que eu estou pegando aqui na prática fundos que são hedge funds, que tem uma pegada, uma estratégia parecida, não é 100%, mais uma vez ressalto. E esses fundos, hoje, eles ainda são pequenos. Por quê? Não teve ainda uma oportunidade muito clara de crescimento. A gente está vendo o mercado fechado aí para as emissões de novas cotas há uns 2 anos, quase 3 anos. Então, esses fundos tiveram dificuldade de captação, não são fundos ali de bilhão, porque o MXF11 tem mais de 4 bilhões de patrimônio líquido. Inclusive, já tem aprovado ali fazer a nova emissão e chegar ali a um fundo de 5 bilhões, 5,4 bilhões. Então, já está em outro nível, outro patamar de patrimônio e até mesmo de histórico. É um fundo de 2012. Eu estou falando de um fundo que tem mais de 10 anos, tem década. Então, esses fundos ainda têm espaço para crescimento. E o primeiro que eu trouxe para vocês foi o WHGR11. O fundo está pagando dividend yield de 13,61%. Então, vamos aqui para a tela do computador para a gente ver na prática o WHGR11. Preço da cota, 8,78. Dividend yield de 13,61, tá? Negociando 10% abaixo do valor patrimonial. É um fundo menor, não tenha dúvida, 300 milhões de patrimônio líquido, 13 mil cotistas, mas que é reloginho, ó, tá pagando 10 centavos aqui há um bom tempo, desde 2023, segue nesse patamar, reloginho, pagando. Vamos dar uma olhadinha aqui no seu relatório gerencial para vocês verem o porquê ele tem uma característica parecida, o porquê ele tem uma pegada parecida, né? Eu digo no sentido de composição da carteira, né? Só para deixar bem claro. Aqui embaixo, vamos dar uma olhadinha, vamos descer aqui. Tem uma diferenciação nele. Porque ele tem um pouco mais de CDI na carteira de crédito. Mas olha só para vocês entenderem, para a gente dar uma olhadinha aqui, ó, aqui em cima. É um fundo que na sua carteira de crédito, ele possui 75% da carteira, 75,5% da carteira, 13,5% em fundos imobiliários, ele tem 0,4% em ações, que é muito pouco, e ele tem 8,1% em permutas financeiras. Ou seja, de maneira bem prática, de maneira bem direta, ele é muito parecido com o MXF11. Composição em papel de 80 para 75,5. Composição em fundos imobiliários de 12,2 para 13,5. Tem a posição em ações porque ele tem flexibilidade, ele tem maleabilidade na sua carteira. E aqui ele tem o que? Permutas financeiras 8,1% e o caixazinho de 3,4%. Então a composição muito parecida. É como se fosse mesmo o MXRF 2.0. Brincadeiras à parte, óbvio, né? Mas enfim, é um fundo que, cara, vem rodando direitinho, vem performando. Hoje a sua carteira está 74%, 75% de inflação, 22% de CDI. Bem parecido com o MXF11, tá? O MXF11 roda aqui mais ou menos nesse sentido mesmo. É outro fundo que eu vou mostrar para vocês. Acabei me atrapalhando, que é uma alocação até mais CDI, eu digo híbrido, 50-50, mas aqui 74,8% IPCA, 22,6% de CDI. IPCA mais 8,75%, muito parecido, CDI mais 4,20%, um pouquinho acima aqui, né? Mais puxadinho. Mas enfim, WHGR vem trazendo um bom resultado, vem trazendo uma boa performance, trouxe ali umas movimentações interessantes na sua carteira aqui, ó, de fundos imobiliários. Ele tem outros aqui, ele não coloca, mas sua posição majoritária aqui é o MCRE11, o fundo da Mauá de Real Estate, é um fundo hedge fund. Então, esse é um fundo aqui que, na minha visão, merece atenção, um fundo que está 10% abaixo do valor patrimonial. Vejo como uma boa oportunidade de alocação e de estudo, porque eu brinco, né? É o MXRF 2.0. Inclusive, vem performando muito bem, vem entregando resultado, vem assim, crescendo aos pouquinhos. É um trabalho de formiguinha, não tem jeito, né? É um fundo que vem crescendo um pouquinho, mas os seus resultados eles vêm chamando atenção. Tanto que o resultado em junho, o resultado operacional foi acima da distribuição. Resultado em maio também. Então ele vem gerando mais, ele vem conseguindo trazer mais performance, trazer mais resultado. Ele vai mantendo sua reserva de caixa para ter a manutenção desse patamar. Enfim, vale o estudo, sem sombra de dúvidas. Vamos agora para o segundo fundo imobiliário, que é o Mana 11, gerido pela Manati. Uma gestora que pode ser pouco conhecida por vocês, mas que vem fazendo um excelente trabalho nesse fundo. O relatório gerencial está muito bacana, muito legal também. O fundo ele vem pagando um dividend yield de 14,47%. Então, vem aqui para a tela do computador para a gente olhar, para a gente discutir e ver alguns pontos interessantes aqui no Mana 11 e por que, na minha visão, ele é um pouco parecido com o MXRF11. Vamos lá, turma. Cotação atual 8,71, dividend yield, como eu falei para vocês, 14,47%, sendo negociado nesse momento 6% abaixo do valor patrimonial. É um fundo menor também, reforço para vocês, 349 milhões. Hoje está com 27 mil cotistas, vem pagando bem aqui, 0,11, isso dá um dividend yield de 1,24. Subiu recentemente esse patamar, tá entregando, porradinha, legal, hein? Mas vamos dar uma olhadinha no relatório gerencial, porque aí a gente consegue ilustrar
visualizar de fato alguns pontos ali parecidos, outros não tanto, faz parte do processo, mas a ideia é trazer aqui opções. E é isso que eu reforço para vocês. O MXRF11, na verdade, ele não se parece efetivamente com um fundo de papel. Os fundos de papel hoje no mercado, ou eles investem em dívida, ou eles investem em cotas de fundos imobiliários de papel. O MXRF11, ele de fato tem uma pegada, já tem tempo isso, tá? Uma pegada ali de um hedge fund, que naturalmente a posição majoritária é CRI, é dívidas, e é isso que, um exemplo, o próprio WHGR11 tem, e é isso que vocês vão ver aqui no Mana 11, e outro também que eu vou trazer em seguida para vocês, mas ele também sempre buscou essa questão de fundos imobiliários, e não só cota de fundos imobiliários de papéis, buscou tijolo, trouxe uma boa rentabilidade, um bom retorno, e sempre, tá? Desde sempre, o MXRF11 trouxe aquela participação, aquela parcela em permutas financeiras, porque trazer aquela rentabilidade a mais, óbvio, tem um pouquinho mais de risco. E o WHGR11 tem seus 8%, quando comparado ao MXRF11 que tem seus 6,6%. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial do Mana 11 Manati Hedge Fund. Então o que eu quis dizer para vocês o MXRF11 ele sempre aparentou ter uma pegada de um hedge fund. É mais ou menos isso que eu quero trazer para vocês. Sem ter essa nomenclatura, né? Só para deixar claro. Vamos lá, é um fundo que foi fundado aqui em 2022, 26 de maio de 2022. Vamos descer aqui e dar uma olhadinha na carteira. Inclusive, relatório gerencial bom, tá? Recomendo vocês lerem, porque é um relatório bom, vale o estudo, vale o acompanhamento desse fundo aqui, que vem realmente num momento bem interessante, tá? Como fundo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na carteira. Já passei por muita coisa, mas eu quero que vocês observem aqui um pouco da carteira. Tem muita informação nesse relatório, não é brincadeira não. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Ave Maria, coisa, viu? Ó, presta atenção, é aqui que a gente vai ver. Aqui na parte de dívidas, tá? De crédito, ele tem o quê? 76,2% do patrimônio. Desses, olha só, 51% é IPCA mais 9,6%, taxa puxadinha, tá? Chama atenção. E 41%, né, aproximadamente aqui, junto com esse 7,4% do book de incorporações que ele menciona, CDI mais 4,5%. Então percebam que ele tem uma característica aqui já diferente do MXRF11, no sentido de composição da parte da correção monetária. O MXRF11 ele tem uns 70% a 75% de inflação, aqui ele já tem uns 51%. Mas parte de crédito aqui parecida, 76%. Inclusive no curto prazo aqui tem de se beneficiar com essa parte do CDI, né? Se ele está em 15%, isso aqui para mim é muito claro, muito óbvio. Aí aqui embaixo ele tem o quê? Uma carteira de fundos imobiliários. Carteira essa que tem 14,2% do patrimônio líquido. A maior parte está em recebíveis, 44%, mas os outros 55% estão em fundos imobiliários de tijolo. Inclusive ele até menciona, ganho de capital, 28%, e o resto é carrego. Então, é importante vocês terem isso em mente, é importante vocês visualizarem que ele também tem uma alocação parecida ali em fundos imobiliários, aqui um pouco acima, mas parecida. E faltou aqui em cima eu trazer para vocês a parte da carteira que é focada em incorporação, tá? Incorporação aqui, ó, 6,2% da parte de incorporação, que nada mais é do que permutas financeiras, investir na construção, investir na obra. Inclusive, ele até menciona, né, que decidiu entrar em alguns projetos residenciais aqui, ó, focados até mesmo aqui na região de Floripa, baita empreendimentos esses aqui, hein? A taxa interna de retorno aqui chama atenção, nossa, bem bacana, bem interessante. E aqui a gente tem a parte até de composição da carteira mesmo, para fechar ali a questão de ações. Ele também tem uma parcela em ações, hoje 1,8% em ações. Tem essa questão um pouco diferente, mas é uma parcela muito pequena, pouco relevante, tá? Quero só deixar bem claro com vocês. Então tem aqui a MRV, Alus, Multiplan e Iguatemi. Então o foco aqui está na parte de shopping centers e também uma incorporadora, né, uma construtora. Enfim, então assim, composição parecida, chama atenção, merece o estudo de vocês e tem características bem parecidas aqui com o MXRF11. Aí vamos para o terceiro fundo imobiliário. Esse parece na questão de ter ativos de incorporação, ter fundos imobiliários e ter a parte de crédito. Só que esse fundo aqui, ele tem uma participação em crédito mais relevante, mais do que 90% da carteira. Só que ele tem a liberdade de investir em incorporações e tem a liberdade de investir também em fundos imobiliários. Ele faz isso. É o fundo da Cirela, o CYCR11, um fundo que inclusive vem chamando a atenção, vem trazendo uma boa performance aos seus cotistas. Nesse momento agora está entregando dividend yield de 13,97%. Então, vamos aqui para a tela do computador para a gente ver na prática mais informações sobre esse fundo. Vamos lá, turma. Cotação atual 8,78, dividend yield de 13,97, sendo negociado nesse momento de mercado 7% abaixo do valor patrimonial. Fundo pequeno também, uns 348 aqui, ó, milhões em patrimônio, hoje com 18 mil cotistas. É uma coisa que chama atenção, vem pagando bem, ó.
Teve o fechamento agora, pagou uma porradinha maior, mas vem num patamar bem interessante. Eu odeio esses números quebrados, tá? Não vou mentir para vocês. Para mim é 0,11, 0,12. O 0,116 é sacanagem, tá? Não dá. Mas enfim, aumentou bem o patamar de rendimentos, voltando a pagar bem. Isso chama atenção. Vamos dar uma olhadinha aqui no seu relatório gerencial, para a gente ver mais informações do fundo, que inclusive fez emissão recentemente, pelo menos no início do ano para cá, se não me falha a memória. Enfim, mas essa aqui é um braço da Cyrela que é uma construtora, né? Vocês devem saber, é uma construtora muito renomada, muito conhecida no mercado. E hoje, né, o fundo realmente vem com uma performance interessante, vem chamando a atenção. Olha só para vocês entenderem como é que está a alocação do portfólio. 94,4% em CRIs, ou seja, parcela maior. Isso aqui chama atenção, isso aqui é muito claro, muito óbvio. Mas ele tem o quê? 3,6% em fundos imobiliários e 2% nesse COINC, que nada mais é do que incorporação. Então, o pessoal fala que é permuta financeira, o pessoal fala que é SPS, Sociedade de Propósito Específico, agora esse COINC, enfim. No final das contas, é entrar na construção, entrar no desenvolvimento, só para ser bem prático junto com vocês. Hoje, sua carteira ela majoritariamente protege contra o IPCA, a inflação, parecido com o MXF11, mas aqui um pouco acima, 83,3%, aqui 14,8% relacionado ao DI, que é o CDI, nada mais é do que isso. E 1,9% é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Isso normalmente está relacionado aqui à construção, às obras. Seja ali para o fundo do Mana 11, seja para o fundo da WHG, até mesmo para o MXF11. E INCC é o repasse ali quando tem a construção, a obra, certo? Enfim, ele até comenta a parte da originação própria, ele vai originando própria, parte relevante residencial aqui, isso é um pouco diferente, sem sombra de dúvidas. Enfim, então, um fundo redondinho aqui também, é um fundo que chama atenção e pouquíssimas pessoas sabem. Então, turma, eu trouxe para vocês aqui 3 opções de fundos que, na minha visão, são boas oportunidades aqui para você estudar. Vale o investimento e que tem uma pegada parecida ali com o MXF11. Mais uma vez reforço, não estou dizendo que o MXF11 não é um bom fundo, longe disso. Estou falando apenas que, nesse momento, ele está negociando um novo valor patrimonial. Eu prezo em buscar um fundo que esteja descontado e que tenha qualidade. Claro, segurança é segurança, a gente já tem um fundo com histórico, esses fundos têm menos históricos, mas, assim, são bem geridos, as gestoras realmente são referência, tocam muito bem ali os fundos, 3 fundos que eu trouxe para vocês, então não tem esse nível de preocupação tão grande. Fato é, trouxe para vocês o Mana 11, o CYCR11, e eu trouxe para vocês também o WHGR11. Me conta, o que vocês acharam desse vídeo? Fez sentido? Vocês gostaram? Eu sei que a turma fica um pouco chateada aí quando eu falo do MXF11 e tudo, mas, cara, eu sou pragmático, eu gosto de ganhar dinheiro, tá? Eu venho aqui no mercado de fundos imobiliários para ganhar dinheiro, para ter retorno, para ter rentabilidade, para ter renda passiva. O MXF11 é um fundo de qualidade, só que nesse momento, na minha visão, não é uma boa oportunidade de investimento. Na minha visão, não é uma boa oportunidade de alocação. Mas eu quero saber de você, o que você achou do vídeo? Deixa aqui nos comentários pra gente discutir, pra gente falar, pra gente trocar uma ideia. Aqui, de fato, o nosso intuito é trazer essa comunidade, ó, engajada e pegando fogo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e, mais uma vez, reforço. Se você gosta de fundos imobiliários, gosta de investimento, gosta de renda passiva, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. Um forte abraço e até o próximo vídeo.